Muito bem-vindos ao nosso Podfacts. Essa é a terceira temporada, segundo episódio. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, tá? Aqui embaixo é muito importante o seu like para ajudar no nosso engajamento. Se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas. E a gente tem hoje aqui dois convidados, né? A gente começou o primeiro podcast, Podfacts, com um convidado e agora temos dois convidados aqui. E nada mais, nada menos que um casal. Então eu vou apresentar eles aqui para vocês conhecerem eles. É o Pedro e a Gabi. Eles são corredores e eles vão contar da história dele, uma história muito bacana. Então, muito bem-vindo, Pedro e Gabi. Sejam Obrigada, bem-vindos. Obrigado, Tom. Prazer, obrigada pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês. Muito bom. Bem-vindos. Eu quero perguntar para vocês, primeiro pro Pedro e depois para a Gabi. Quem é o Pedro? Cara, Pedro é um cara sonhador, né? Um cara com desejos, com expectativas e um cara muito aplicado e dedicado em tudo que se propõe a fazer. Então, tanto no âmbito profissional, no âmbito pessoal, é dentro dessa característica mesmo, sempre querendo agregar, sempre querendo contribuir mesmo na família, no esporte, na profissão, no geral. Esse é o Pedro. Muito bom. E a Gabi? A Gabi é uma pessoa autêntica, ela se permite viver, né, as fases do momento, lógico que com a intensidade que cada um deles permite, e sou sonhadora também, né, sou apaixonada por tudo que eu faço e me permito viver cada fase com a sua sabedoria que necessita mesmo, que é exigida. Muito bom. Olha, não posso esquecer dos nossos patrocinadores que são responsáveis por toda essa estrutura que está acontecendo aqui, tá? Então eu quero agradecer ao Lucas da Level Up, tá? Level Up que vai completar 6 anos, né? 6 anos de história, e você que quer fazer o inglês sem fronteiras, de onde você estiver, qualquer lugar do mundo, vou deixar aqui embaixo, nossa videomaker vai deixar as redes sociais deles aqui, e você vai poder conhecer mais da Level Up, que é uma das nossas patrocinadoras, que inclusive, se você tá nesse episódio aqui, volta para assistir, se você não assistiu, volta para assistir o nosso Podfacts com o Lucas, que foi muito legal, tá? Outro patrocinador muito importante, que eu gosto muito, quem não gosta de pizza, né? Opa. Meu Deus! Tudo termina em pizza. Então eu quero falar da Diblasia, nossa patrocinadora oficial aqui do nosso Podfacts, tá? Desde o começo com a gente. E também a Top Celular com toda a estrutura que tem nos ajudado aqui. Top Celular é parceiro oficial da Tomate. Então você que quer comprar equipamentos de tudo para o seu celular, é na Top Celular, lá no Aterrado. Fala com o Caio lá, que ele vai te atender na melhor qualidade. Então é isso, voltando aqui no nosso episódio, queria saber uma pergunta muito importante, que eu sempre pergunto para as pessoas. Como surgiu esse casal, Pedro e Gabi? Desde o começo. Acho que tudo começou na faculdade, né? Eu estava entrando na faculdade, o Pedro tinha acabado de sair, a gente se conheceu. Qual faculdade? De Educação Física, né? Então, eu estava entrando, a gente se conheceu logo nesse início, mas nada fluiu. Que ano mais ou menos, assim? 2019? 2018, 2017. 2017, né? 2017. E aí, nada aconteceu, o ano passou, só no final do ano a gente foi se reencontrar de novo. Mas já conversavam antes? Isso, a gente tinha começado a conversar e só no final do ano a gente foi se reencontrar de novo, né? Para começar a conversar, e aí virou o ano, veio o carnaval, a gente se conheceu de fato no carnaval. E aí, uma semana depois de namoro, a gente tava viajando juntos pro carnaval também, para curtir o carnaval juntos. E aí foi tudo assim, muito intenso, né? Não aconteceu na hora que não era para acontecer. Aconteceu de fato quando chegou a hora e foi tudo muito intenso. É aquilo que a gente estava falando ali pouco tempo atrás, né, Tom? É a questão do propósito. Isso acontece até na vida pessoal mesmo, no relacionamento. Com certeza. Então, Deus une propósito mesmo e acredito que tenha sido isso assim na nossa vida, né? Muito bom. Vocês, então, já começaram a sua carreira com o esporte, com esse meio mesmo. Chegaram a trabalhar em outro meio antes? Então, eu sempre tive um desejo muito grande em empreendedorismo. Desde novo, eu sempre visei isso. Minha mãe trabalha, é servidora pública, mas ela também é empreendedora. Então, assim, eu tive um pouco disso dentro de casa. E desde pequenininho, eu comecei vendendo geladinho, vendia caipifruta em casa. Então, assim, sempre tive esse desejo de empreender.
né? Aí as coisas foram passando, eu entrei no setor fiscal de uma empresa, né? No setor administrativo de uma empresa, na parte fiscal, e ali eu comecei a ter um pouco mais de contato com responsabilidade, com compromisso, com visão um pouco mais empresarial mais a fundo, né? E a partir disso eu já ingressei na Faculdade de Educação Física e foi conectando, né? A ordem cronológica foi se conectando e a minha visão também, quando eu iniciei a faculdade, já falei, pô, quando eu formar eu quero empreender no esporte. E assim eu fiz, né? E a Gabi já automaticamente se sincronizou comigo ali ao período de formada e a gente iniciou a nossa sociedade assim. Eu tive muita facilidade com conectar com pessoas, né? Sempre tive essa vontade de conectar com pessoas e a educação física me proporcionou isso, né? Toda a parte que a gente trabalha na educação física, eu tenho uma conexão muito forte com os alunos, com as alunas, então acho que juntou o famoso útil ao agradável. Legal. Eu quero saber agora algo que a gente se conectou por causa disso. Como que surgiu a corrida na vida de vocês? Então, a corrida, na minha vida, ela surgiu de forma muito esporádica, né? Eu fiz a primeira corrida, uma primeira prova de corrida no final do ano de 2022, mas não era algo que tinha um significado para mim, eu gostava. E aí, quando virou o ano, eu fiz uma cirurgia da tireoide, né? E eu não sabia ainda o diagnóstico, eu tinha retirado a tireoide toda, e logo depois eu recebi o diagnóstico que era de câncer de tireoide. E, por incrível que pareça, foi o exercício que mais estava se conectando comigo na época, né? Porque eu sempre gostei de fazer vários esportes. Então, a partir disso, a corrida começou a ter uma conexão e um significado diferente na minha vida. Porque, por incrível que pareça, o mais importante na minha vida eu não conseguia fazer na época, né? Porque eu estava em tratamento. Então, quando eu retomei a corrida, ela teve um significado totalmente diferente na minha vida. Porque foi como se eu tivesse renascido, né? Diferente. Então, eu renasci. E aí foi quando eu comecei a buscar o meu melhor. Porque se eu passei por uma fase tão ruim na minha vida, por que eu não iria conseguir correr? Por que eu não ia me permitir continuar quando viesse a fadiga? Quando aumentasse a frequência? Então a corrida foi isso para minha vida. E até hoje ela vem se ressignificando de várias formas. Não só nesse período, mas em todas as fases que eu passei na minha vida, a corrida sempre esteve como um pilar também, né? Me ajudando de forma terapêutica, uma conexão espiritual. Interessante. Na minha vida, eu sempre tive essa atração por esportes, né? Sempre pratiquei esportes e tudo. Sempre fui muito conectado com futebol. E chegou um período que me apresentaram, né, a prática da corrida, eu tive uma influência em casa, então eu acabei pegando gosto, fui me adaptando, fui gostando, mas assim, a conexão que a corrida traz pra gente é algo muito diferente de qualquer outra modalidade, assim, pelo menos na minha vida, na vida da Gabi, é uma conexão diferente. Então a gente consegue ter uma relação pessoal ali, uma intimidade mesmo, a gente consegue conectar a mente, o corpo, o espírito. Então, para mim, assim, é um diferencial. É o esporte, assim, mais agregador, assim, no meu ponto de vista, pessoal mesmo, de intimidade, de conexão. Então, isso faz toda a diferença na minha vida. E a gente consegue fazer isso junto, né? Vou puxar a sardinha, porque ele me apresentou a corrida. E a gente Achei que consegue... você não fosse falar disso, né? E a gente consegue fazer isso junto, sabe? A corrida já foi até uma terapia num momento que a gente tivesse brigado. A gente já saiu pra correr. É dica pros casais aí, ó. Saiu pra correr brigada e saiu da corrida assim, bem, falando conectado de novo. A gente só precisava passar por aquele momento ali juntos, entendeu? Bom, eu vou pegar o gancho também de vocês para contar. Eu corro há 8 anos, né? E a corrida surgiu para mim como assim, me encorajou a empreender. Foi a corrida que me encorajou a empreender, que me encorajou a acreditar mais ter em a mim. iniciativa, né? Se permitir. Permitir, acreditar que era possível melhorar cada dia mais, através da corrida. Porque eu sempre fui magrinho, assim, né? Tem gente que, vou entrar na corrida para emagrecer. Não, eu sempre fui magrinho. Mas não sabia correr e fui dia após dia correndo. Então, essa conexão, e eu compartilhei esses dias que a corrida, ela me tirou de um... Eu estava indo para uma depressão. E ela me tirou. E hoje eu vejo várias pessoas que estavam indo para esse caminho e eu indico a corrida. É a melhor coisa para ir. Não se prenda em remédio, sabe? O remédio ele vai mascarar, ele não vai resolver. A corrida ela vai resolver, porque é uma conexão.
E é comprovado exatamente isso. cientificamente mesmo que todos os hormônios que são liberados depois da corrida, isso não tem em nenhum outro esporte. É por isso que é o esporte mais viral do mundo hoje, né? Sim, Porque legal. depois de tudo isso, eles foram fazendo pesquisa e realmente é comprovado cientificamente que igual a corrida não tem mais nada. E a gente vê vários casos também, né? Você citou a questão da depressão, mas a gente vê pessoas que tinham muito sobrepeso, então alcançaram um objetivo pessoal ali, né? Físico, problemas mesmo de ansiedade, não dormia, virava à noite, estresse de trabalho. Então, assim, é uma válvula de escape para todas as vertentes, né? Um esporte global mesmo, importante. As pessoas associam, é modinha. Que bom que é modinha, né? Graças a Deus, porque é uma modinha saudável, uma modinha boa. Então, assim, melhor essa do que outros modos aí por aí. E eu quero complementar o Pedro também, porque ele fez o desafio, né? Do 63 km lá do Rio, 21 km num dia, no sábado, e 42 no outro. E eu vou falar um pouquinho, depois o Pedro vai contar da experiência dele. No outro ano eu fiz 42 km e eu terminei arrastado o 42 km. E nesse ano eu fiz o 21-42 leve, bati no meu RP no 21 e no 42. Então, o volume, né? Você que é um treinador físico, pode me falar melhor. O volume me ajudou a terminar melhor, não foi isso? Sem dúvida, né? Quando a gente trabalha na característica do endurance, né? Que é uma prova de longa duração, né? Tanto na corrida, a gente está falando da corrida, né? A gente tende a criar um lastro aeróbico muito grande. Então, quanto maior o volume que a gente for percorrendo aí ao longo de toda a preparação, a gente chega mais condicionado, né? Mentalmente e fisicamente para o grande dia. Então, durante todo o processo, por isso que a gente até fala, né, que não é qualquer pessoa que está preparada para fazer, por exemplo, uma maratona. Tem que ter uma preparação base, tem que ter um fortalecimento mental, tem que ter um fortalecimento de lastro aeróbico mesmo, de corrida mesmo propriamente dita ali, com um volume específico, adaptado à sua realidade, à sua rotina. Isso é importante no grande dia, para você alcançar seu objetivo. Né, que de repente bater um RP, um recorde pessoal, ou até mesmo concluir a prova com uma qualidade. Minha vontade. No dia do 21, eu falei, vou leve, porque no outro dia eu vou correr 42. Só que quando eu vi, eu falei, tô batendo, foi natural. E aí é o que eu falei, você já estava com um lastro aeróbico suficiente e o mental também adaptado para ter esse sucesso que você teve, entendeu? Eu tive essa experiência esse ano, né, eu já fiz outras maratonas, mas esse ano eu me desafiei, né, fazer o 63 no Rio, 21 e 42, e exatamente pelo volume que eu já vim agregando aí ao longo dos 3, 4 anos de preparação, né, de todo o histórico que eu tenho, eu cheguei condicionado. Então, assim, para minha surpresa, né, eu consegui fazer bem os 21, consegui fazer bem os 42 e não tive nada de intercorrência aí no percurso. E com preparo mental, né? Porque o ano passado você passou pela maratona, você Exatamente. quebrou no finalzinho. O ano passado eu já tive uma experiência, porque no Endurance é complicado, porque tudo pode acontecer. Um tênis mal ajustado pode interromper sua prova, uma hidratação errada pode interromper sua prova, um descanso, uma bermuda, qualquer coisa pode interromper, uma cãibra. Todo mundo está sujeito ainda. Então, assim, por mais que você esteja condicionado, que esteja preparado física e mentalmente, podem acontecer algumas intercorrências. Então, a ideia é você chegar o mais preparado possível. Mas esse ano eu quebrei aquela barreira, né, que o ano passado, nos 30 quilômetros para frente, ele foi um grande desafio. Mas esse ano eu consegui concluir, graças a Deus, bem. Tive o privilégio de passar a linha de chegada com meu filho. Então, para mim, foi muito significativo, foi muito importante. Foi um marco mesmo nas minhas provas aí de corrida de rua. Legal. Então, eu quero saber os próximos desafios de vocês agora. Corridas. Nosso próximo desafio é a minha maratona internacional agora de Cabo Frio, né? Dia 9 de novembro. Então, nós somos embaixadores da prova, a gente vai correr lá com a galera, né? Vai ser muito bacana, uma corrida que tá prometendo bastante. Tô com vontade de ir também. Opa, você vai ser muito bem-vindo. E depois a gente tem o Rei e Rainha do Mar, final do ano, que eu quero me desafiar na distância, né? No mar, de nado mesmo. E depois... Esses são quantos kms e que dia que vai ser? Vai ser dia 14 de dezembro, eu ainda tô decidindo. Se vai ser 2 quilômetros ou se vai ser 3,5 km no mar. Eita, tem inscrição ainda? Tem. Acho que eu vou nesse, hein? Já pega um Acho que eu vou nesse, hein? A gente tá nessa batida aí da preparação para a meia internacional de Cabo Frio, né? Que foi um privilégio a gente ser convidado, receber o convite para ser embaixadores da prova, um dos embaixadores da prova. E depois, né, igual a Gabi falou, no dia 14 de dezembro a gente tem o Rei e Rainha do Mar no Rio.
Vou fazer, primeira vez que vou fazer essa distância de 3,5 km, Uau. né, que vai sair do Leme ali e vai até o Forte Copacabana. É uma prova, assim, sensacional, né? A vista absurda, uma Nossa. energia surreal. E aí eu tô tentando arrastar ela pra fazer o Já mesmo. arrastou mais um. Não, 3 km eu não tô nadando ainda não. Tô nos dois aí, mas legal. Tem 1,5 também, não tem? Oi? Tem um Acho que a quilômetro Elsa e tem meio também? 1 quilômetro. Legal. Quero saber de vocês agora. Nós se conhecemos através da internet, do Instagram, e eu queria saber quando que virou essa chave, quando vocês começaram a investir em produção de conteúdo na internet. Então, eu sempre tive, né, essa facilidade de conectar. Blogueirinha. Então, eu Sempre sempre foi. gostei de me conectar com as pessoas, de levar o que é verdade, o que é autêntico mesmo, o que é verdadeiro e o que é bom de fato para as pessoas. Eu sempre tive essa vontade. E começou a trabalhar com a internet quando a gente quis levar começar a montar a assessoria de corrida, a assessoria Life Run. Então, a partir disso, toda a experiência que eu tive na corrida, eu falei, cara, eu quero que outras pessoas também sintam isso que eu sinto na corrida. Né? Eu achei que era só isso, eu era montar uma assessoria de corrida e mostrar para as pessoas. Mas não, na verdade, a pessoa precisa se permitir também. Né? Então, com isso, com a assessoria, eu precisei me mostrar mais na internet, porque se você quer trabalhar na internet, você precisa aparecer na internet. Então, eu comecei a aparecer, mostrar minha experiência de vida, minha experiência com a corrida, minha experiência dos treinos, os meus conhecimentos técnicos mesmo, e foi aí que começou a surgir a minha vida na internet. Hoje eu faço isso com naturalidade, E uma coisa vai puxando a outra, né? Porque a gente posta, né? Às vezes, posta pra questão de se exibir, né? Muitas pessoas ainda têm esse preconceito. Mas, na verdade, você manda uma mensagem pra uma pessoa que, às vezes, está precisando daquilo ali. Então, às vezes, a gente posta um vídeo, um incentivador, né? Com alguma frase, alguma coisa. E o tanto de mensagem que a gente recebe depois, falando, poxa, eu estava precisando disso. Inclusive, até essa semana, uma aluna chegou pra mim, que eu postei um vídeo sobre... para não deixar o ano virar para poder mudar as expectativas. Então, a gente tem muito tempo até o final do ano. Então, a pessoa, tô em outubro, cara, vou deixar virar o ano para poder mudar meus hábitos. E ela falou que mandou pro pai dela. E assim, isso tocou no coração do pai dela. O pai dela já é mais de idade, né? E sempre praticou esporte, e depois parou e agora está ensaiando para poder retornar. E isso tocou no coração dele e já gerou aquele fogo ali para poder ele voltar. Então é exatamente essa conexão, esse propósito de incentivar as pessoas e também levar o nosso trabalho, né? A gente tem essa assessoria Life Run, hoje a gente tem uma margem alta de alunos, né? Graças a Deus, a gente tem alunos no Brasil, fora do Brasil, onde a gente consegue levar o nosso trabalho pro mundo todo. E a gente, assim, mostra a nossa vida, né? O meu propósito é mostrar a minha vida e isso incentivar as outras pessoas. Não só falando sobre o exercício físico, sobre o estilo de vida, mas igual a nossa fé. Quantos amigos a gente não tem, né? Exatamente. Que foram, assim, inspirados através da nossa fé, do que a gente posta, a se reconectar espiritualmente com Deus também. Então, isso é muito gratificante. Então, a gente está conseguindo, né, o propósito, conectar pessoas com o bem mesmo através da internet. Maravilhoso. Eu quero perguntar agora sobre o João. O que o João representa para você? Eu só sou isso, nem precisa. Pega o lenço aí, por favor. Falar de filho é sempre difícil, né? Como que foi o nascimento dele? Como que foi? Tudo assim? É com vocês, não é comigo, não sei. Então, o João veio ano de pandemia, né? Então foi uma coisa, foi tudo muito incerto na época, porque foi quando a gente iniciou a sociedade no estúdio. E foi pandemia, nós somos empreendedores e autônomos, então foi um ano de incerteza, um período de incerteza. Então Desafio, a gente né? contou muito com a nossa família, né? Então teve muito acalento da família também, a estrutura familiar, isso ajudou muito, mas tudo foi fluindo, né? Graças a Deus, Deus foi encaminhando os caminhos, nunca faltou nada e a gente conseguiu sempre, assim, contornar as situações com a nossa sabedoria mesmo. E o João, para nossa vida, ele é tudo. Nossa. Né? A gente aprende todos os dias com ele, porque viver com criança é assim, é maravilhoso. Então, cada dia que a gente acorda, ele está falando uma coisa diferente, está agindo diferente, está crescendo mais, a gente vê que a vida está passando, mas ele também está ensinando para a gente. Eu falo que ele é uma criança abençoada, né? E engraçado que meio que ele segue as expectativas dos pais. Então, por exemplo, hoje ele tem 6 anos, mas ele tem uma vivência física, assim, de atividade, desse desejo de esporte. Hoje em dia ele pratica natação, ele faz o futsal dele. Ele é um menino muito ativo, assim, graças a Deus, muito saudável e muito amoroso também. E isso conecta a gente, ele
Ele, assim, é indescritível, né? A sensação de... Apesar de ter só 6 anos, ele tem uma sabedoria, assim, incrível mesmo pra idade dele. Muito bom. Vocês estavam falando sobre o assunto aqui, eu dei uma segurada para vocês chorarem um pouquinho, mas eu queria que vocês falassem sobre a fé de vocês. Vocês comentaram, compartilharam que muitas pessoas chegam no Instagram de vocês, vendo o testemunho de vocês e tudo, né? A Gabi já contou um testemunho que ela teve. Então, como que é a fé de vocês? Como que trabalha a fé de vocês e o relacionamento de vocês com Deus? Olha, eu acho que a fé é como esporte, né? A gente precisa se permitir. Então, o ser humano, ele evolui quando ele se permite, assim como a gente evolui espiritualmente. Então, de todas as situações que eu já passei até hoje na minha vida, que assim, é difícil eu decifrar qual é mais difícil, né? A minha conexão com Deus, ela sempre foi assim, sempre se aumentou em cada situação, né? Quando a gente acha que vai perecer, que vai cair mesmo, é a fé que me sustentou. E eu fui aprendendo isso ao longo do caminho. Não adianta ninguém falar para mim que eu precisava fazer isso. Eu precisei me permitir viver isso, né, com Deus. E a gente precisa ter eu aprendi também que a gente precisa ter uma vida de orante ativa, porque nos momentos mais difíceis a gente vai cair, a gente vai ter desânimo, né, de rezar, de orar, de conversar com Deus. Mas essa vida orante que foi sendo feita, né, ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo do período. Sustenta, né? É o que vai sustentar você nesse momento, né? Então, depois daquele calvário, né, depois do pior período, é que vem uma luz. Então, nessa luz você consegue ver como que você evoluiu espiritualmente. E quando a gente está sujeito a ser testemunho de Deus, a gente também está sujeito a passar por coisas ruins, né, que a gente julga ser ruins, mas que a gente vai transformar outras vidas através daquele testemunho. Então, para a gente ser testemunho, a gente precisa viver aquilo ali. Então, é através da fé. Isso é o que me sustenta. Eu sempre tive uma âncora muito forte na fé, né? Tanto é que eu tenho marcado aqui, ó, no meu peito, né? Então eu sempre fui muito sustentado pela fé, pela minha fé. Só que teve um momento da minha vida que eu me deixei um pouco abater mesmo, sabe? Então eu fiquei meio afastado, assim, dessa espiritualidade, dessa conexão mesmo com Deus. E a Gabi nem sabe, vai ficar sabendo agora, que foi através dela que eu me reconectei com a minha fé, né? Eu busquei, né, a oração, eu busquei os caminhos mesmo de conexão com Deus, e graças a Deus, assim, de vários anos para cá, eu tenho aprendido muito, eu tenho me conectado cada dia mais, eu tenho percebido que minha vida mudou completamente. E isso, assim, é indescritível. Isso não sou eu que estou falando, isso aí é a minha vida, é a minha experiência de vida, né? Minha conexão mesmo que retrata isso. Então, eu falei esses dias sobre a história do nascimento do João, né? Nós somos muito devotos de Nossa Senhora Aparecida e quando eu engravidei dele eu tive complicação no parto, no final, né? Então eu tive que ficar em repouso. Então, assim, foi muita oração mesmo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora nesse momento. E ela é a padroeira do Brasil, né? Dia 12 de outubro a gente comemora essa data e não é coincidência, que quando a gente tem fé, nada é coincidência. O João nasceu no dia 12 de outubro, 12 horas, meio-dia. Uau! Então, assim, para mim não é coincidência, né? É um dia muito emocionante. Quem tem fé entende. É um dia muito emocionante, porque eu sei que não é só o nascimento dele, é o meu renascimento também, e é assim, o tamanho da bênção de Nossa Senhora mesmo na minha vida, a intercessão dela através de Jesus Cristo mesmo. Amém. Meu Deus. Então vamos avançar, quero ver você chorando mais. Qual que é o grande sonho de vocês, assim, a meta de vocês? Propósito, meta, assim. Nosso sonho de vida pessoal mesmo? Pode ser. Tem queimado no seu coração, assim. É continuar crescendo, né, profissionalmente e pessoalmente, porque embora as pessoas acham que não dá certo trabalhar em casal, dá muito certo. É um grande desafio, né? As pessoas falam, como é que vocês dão certo? Mas muito pelo contrário. Dá muito certo. Então, continuar crescendo, assim, profissionalmente juntos, pessoalmente juntos, construindo, assim, os nossos herdeiros, né? Ter mais filhos. O João vai ter uma irmãzinha. Nossos herdeiros, ter mais filhos, com certeza. Continuar crescendo a família. E você, Pedro? Cara, assim, o nosso sonho é comum, né? Porque é incomum, na verdade. Porque a gente quer mesmo crescer profissionalmente, a gente quer expandir o nosso trabalho, né? Levar nosso trabalho
para mais pessoas. Como família mesmo, a gente quer estar cada dia mais consolidado, né? Conectado mesmo, ter a nossa família abençoada mesmo. E, cara, seguir em frente, sabe? Seguir sempre em frente e levando o nosso propósito de vida para outras pessoas, incentivar outras pessoas. E é isso que a gente deseja, é isso que a gente tem no coração. Quero que você dê uma dica agora para o profissional de educação física, né? Eu convivo com muitos profissionais de educação física, eu vejo muitos ali que eles estão presos numa rotina, insatisfeitos, e que você contasse o seu testemunho, que você começou a trabalhar com internet, começou a expandir, e você tem uma liberdade hoje, de tempo, geográfica. Eu vejo que muitos ali estão presos nisso. O que você pode compartilhar para essas pessoas que querem ter essa liberdade? Cara, uma sugestão, né, uma dica que eu passo sempre para as pessoas, até inclusive tenho outros amigos vários amigos na área de educação física, é iniciativa. Porque às vezes a pessoa tem um propósito, às vezes a pessoa tem um projeto em mente, tem aquele desejo no coração, né, de expandir, de crescer, de sair daquela bolha, né, do mercado, e acaba que ela não tem a coragem, não tem a iniciativa para poder dar o primeiro passo. E isso acaba engessando e travando a pessoa por um longo período. Então, assim, a chave principal ali é a iniciativa. É acreditar no projeto, acreditar no propósito e acreditar que vai dar certo. Entendeu? E a partir disso, levar mesmo o que ele acredita, o projeto dele para frente. Entendeu? É isso Muito que bom. A gente vê muito assim, existe esse mito, né? Profissional de educação física ganha pouco. Mas não é a profissão, é a pessoa que vai definir. Exatamente. Né? A pessoa que vai definir. Assim, questão financeira, eu acho que é um teto que você se coloca. Entendeu? Óbvio que Se limita, sim, né? existem possibilidades, existem oportunidades. Mas você que vai definir o que você quer para sua vida. Você pode estar contente aqui, ganhando um valor, né, que você acha razoável para você, mas também você pode ter a iniciativa, né, de querer mais, de ter aquele desejo de produzir, de sair mesmo daquela zona de conforto e conquistar mais. Com isso, automaticamente, financeiramente, você vai evoluir, né? E no aspecto profissional mesmo, a evolução não é só financeira. A evolução é profissional, é de conhecimento, é de adaptação, né? Então vai muito além só de poder econômico mesmo. Muito bom. A gente está quase chegando no finalzinho aqui do nosso Podfacts. Está sendo muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Já consegui arrancar algumas lágrimas. Opa! Eu quero fazer uma pergunta agora. Como que é a alimentação de vocês? Vocês são totalmente fitness, não comem nada? As pessoas devem falar, eles não devem nem comer açúcar, nem nada. Como que é essa rotina de vocês? A nossa alimentação é assim, a minha é 100% saudável. Eu gosto de me alimentar por questão de saúde mesmo, né? Depois daquele período que eu passei do hipotireoidismo, então eu busco me alimentar de forma saudável. Porque eu fico pensando o que eu estou colocando no meu corpo. Né? Meu corpo é o que eu coloco para dentro. Então, eu sempre tive essa percepção e agora, cada dia mais, eu tenho a vontade de me alimentar mais saudável, com alimentos naturais, o máximo que eu posso, eu produzo em casa. Né? Se eu posso fazer alguma coisa em casa para não comprar, eu faço isso também. E a gente acaba tendo parceiros também, né, que nos ajudam a viver essa vida saudável, né? Com certeza. Eu também. Assim, acaba que viver em casal é muito bom, né? A gente até passa isso para os nossos alunos, casais principalmente. Que quando um está seguindo uma dieta ali, um propósito alimentar, automaticamente o outro se conecta com isso. Ao mesmo tempo que se a pessoa estiver todo fora do contexto alimentar, a outra também vai ficar fora. Puxa o outro, né? Puxa o outro, tanto por bom quanto por ruim. Então, lá em casa, a Gabi é, assim, muito, muito controlada em relação à alimentação. E acabou que, quando a gente começou a morar junto, né, a gente teve essa experiência, acabou que eu fui me adaptando a isso também. Então, hoje a gente se alimenta muito bem, a gente evita consumir vários tipos de alimento que antes eram, assim, rotina. Hoje em dia já nem entra em casa. E, igual a Gabi bem mencionou, que é a questão dos nossos parceiros. A gente tem vários parceiros que incentivam isso, né? Pode falar o nome dele. Agora a gente tá Fit Delivery, né? Empore Rituale também. Então, são parceiros que possibilitam isso pra gente, bem mais saúde. Então, a gente consegue conectar uma boa alimentação, né? Ajustada a essa realidade.
Então é muito importante. Agora, com relação ao açúcar, eu sempre falo com as minhas alunas que eu sempre vou passando receita para elas e tudo. Então, existe várias formas, né? A natureza dá uma infinita possibilidade para a gente poder se alimentar assim, de forma gostosa mesmo. Você Tudo que Deus criou, né? Pois é o que Deus criou. Eu falo isso pro João, eu ensino meu filho. Apesar dele ser filho de fitness e ser fat, eu sempre falo, filho, o biscoito ele não nasce, se você colocar na terra, ele não vai plantar. A fruta planta. Então, é um alimento vivo. A gente tenta isso, né? Legal. Comer alimentos vivos. Mas a gente também se permite. Sim. Né? Se a gente vai comer alguma coisa, a gente vai comer fora, a gente também se permite. Não é Lógico radical, que a gente vai Sim, escolher a melhor opção possível, mas a gente também permite comer uma pizza, entendeu? Comer alguma coisa fora da... Por favor, de Blase. Por favor. Mas eu acho que ter essa consciência de você saber que você precisa se permitir naquele momento para você comemorar e que depois você vai voltar para o seu estilo de vida, isso é importante, porque isso não precisa ser uma coisa taxativa. Eu não preciso me permitir comer saudável, eu tenho que me permitir, não preciso me permitir comer besteiras, eu tenho que escolher a vida saudável, né? E quando eu precisar sair da rotina, isso também não vai fazer mal para mim, porque eu já tenho um estilo de vida, uma bagagem, né? Antes toda voltada para alimentação saudável. Eu quero fazer uma pergunta agora. Muitas pessoas estão assistindo esse Podfacts. Se você ainda não comentou, fala o que você está achando aqui, clica no like e você está perguntando como que eu faço para treinar com eles, como que eu faço para ter uma assessoria, como que eu faço para começar. Então, dá uma dica de como começar, né? E como que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais e ser aluno de vocês. É até importante, né, pegando o seu gancho aí, muitas pessoas associam equipe de corrida com assessoria de corrida, assessoria esportiva voltada para corrida. Sim. São coisas distintas. Sim. Por quê? A equipe, principalmente na nossa região, equipe de corrida é um grupo de pessoas que se unem, né? Independente, é um time, independente de objetivos ali, é uma conexão e é muito bom também. Isso incentiva outras pessoas. Flamengo, Vasco, Botafogo. Exatamente. Então se conectam ali para praticar atividade física. Então cada um vai ter seu treino ali, ou de repente horários distintos, mas se conectam ali em alguns momentos para poder praticar, né, a corrida. Já a assessoria esportiva é uma coisa mais organizada, mais periodizada e individualizada. Então, por exemplo, quando a pessoa faz contato, né, com a nossa assessoria esportiva, a gente monta um planejamento específico para a pessoa, dentro da rotina da pessoa, dentro do objetivo que a pessoa quer. Então, por exemplo, eu quero correr 5 km, eu nunca corri nada, vou começar a correr, eu quero fazer 5 km, quero fazer uma maratona. Então, a gente molda ali um treinamento específico dentro da realidade da pessoa para que ela consiga treinar. Então, é uma coisa mais organizada, né, mais direcionada, mais periodizada. Agora, a equipe de corrida é só o grupo que se une, né, com o propósito de correr, de praticar aquele exercício físico, que também é muito bom, vale ressaltar isso, e para poder ter uma coisa mais global, né, mais generalizada. Mas, assim, para poder ter o primeiro contato com a gente tem nossos canais, né, na rede social, o meu @correpedrão, corre.pedrão, e a Gabi é @corregaab, com 2 A. E nossa assessoria é a Life Run, né? Assessoria esportiva Life Run. Tá na camisa, né? mostra Tá aí, pessoal. Né? A gente também tem o estúdio, né, de treinamento personalizado, que é o Espaço Físico. Lá na minha rua, onde eu moro. Inclusive tá convidado. E lá a gente vai trabalhar na mesma linha da assessoria, né, de forma individualizada com cada aluno. Tanto que lá a gente tem alunos assim, de vários objetivos diferentes, né? E a gente atende de forma individualizada a cada um, né, conforme necessita mesmo. Mas vale ressaltar e complementar a questão da assessoria. A gente começou a assessoria por conta da necessidade, da nossa vivência mesmo, da nossa prática. Quando a gente começou a correr, apesar de ser, embora nós somos profissionais de educação física, a gente começou sem estudo específico para isso. A gente começou só correndo, né? Como todo mundo começa, eu acho que é importante isso. Só que depois de a gente só começou, a gente se permitiu começar. Depois de um certo tempo, a gente gostou e a gente percebeu que a gente precisava de um treinamento diferente. Foi quando a gente começou a estudar para isso. Então, quando a gente começou a estudar, eu falei, caramba, a gente precisa levar isso para as pessoas também, né? Porque não é só começar, é começar sim, isso é importante, ter iniciativa de dentro para fora. Porque começar do jeito certo. Né? Eu não vou falar para você, Tom, você precisa começar a correr porque a corrida é assim, é assado. Não, você precisa se permitir, né? Porque senão você vai correr uma semana e vai parar. E aí a gente, através do estudo, a gente percebeu que precisava de um acompanhamento profissional e um estudo em base disso. Tanto que a gente tem assessoria esportiva, mas a gente tem vários alunos
formados e atuantes na área da educação física. Só que eles sabem a necessidade de um estudo específico para a corrida, né, de um fortalecimento específico para a corrida. Então, é muito gratificante a gente ter vários alunos que são profissionais atuantes na área, como os nossos alunos, né, confiando no nosso trabalho. E é importante também a gente entender e deixar claro que para a pessoa começar a praticar a corrida, ela não precisa ter o melhor tênis ou ter a melhor roupa, né, sei lá, um relógio. Não precisa nada disso. Óculos abaixa pace. Óculos baixa pace, não precisa nada disso. Ela precisa ter iniciativa, né, a vontade e a necessidade mesmo do momento ali, entender a fase que ela tá e ter esse apoio, sabe? Que é muito importante. Com certeza vai ser virada de chave, como foi na nossa vida. Eu tenho um exemplo de um amigo meu, que é o Sérgio, ele é coletor, coleta seletiva, e eu conheci ele e ele corre muito. E eu falei assim com ele foi lá em casa, eu falei, vou pagar pra você ir numa corrida do time Pilates, pra ele ir. Ele foi e chegou em segundo lugar na categoria. Cara, que legal. Nunca tinha corrido, mas a vontade que ele tem e a predisposição de trabalhar como gari, exatamente, que legal, olha. E você vê os vídeos dele correndo, que animação que ele tem. Ele tá animado. Você vê que o propósito ali, a conexão que ele tem, né? Ele falou assim, não, eu vou ganhar o troféu. Eu falei, sei que você vai ganhar. Com certeza. Ele ganhou antes de correr. Tem certeza que ele não foi com o melhor tênis de não placa foi, de não, carbono. Ele foi com... Não, tênis nem é tênis de corrida que ele foi. Exatamente. Então, assim... Montanha. É essa a ideia, entendeu? Olha, ele tá chegando no final do nosso Podfex. Muito bom, puder ficar mais tempo aqui. Uma honra estar aqui com vocês. Legal, muito bom. Obrigado por vocês terem vindo, aceitado o convite. Agora a pergunta vai ser para cada um de vocês. Vou fazer uma pergunta, aí vocês respondem. Se vocês pudessem enviar uma única mensagem que aparecesse num telão para todo mundo assim do planeta, na língua dessa pessoa, e essa pessoa pudesse visualizar uma vez só essa mensagem. Então todo mundo ia receber essa mensagem na língua dela. O que vocês falariam para todo mundo? Pedrão e depois a Gabi. Cara, eu falaria a seguinte frase. Primeiro, conexão com Deus. Acreditar, né? Ter seu momento de fé. Cuidar do corpo, da saúde, né? E manter uma mentalidade fortalecida. Que eu acho que isso aí é uma base, né? Um pilar que a gente consegue se mover bem, né? No decorrer da vida, né? Eu ia falar para que você pudesse se permitir, né? Tanto se permitir espiritualmente, ver a sua experiência espiritual com Deus, tanto se permitir nos seus sonhos, porque a gente precisa ter um sonho na nossa vida para nos guiar. E a cada passo que você dá em direção ao seu sonho, é um passo que você dá internamente também na sua maturidade, na sua evolução como pessoa. E o mundo precisa de pessoas que têm sonhos e que buscam esses sonhos, né? Para se evoluir espiritualmente e pessoalmente também. Muito bom. Bom demais, gente. Olha só, você que está chegando no final, gostou? Por favor, deixa de novo o like, comenta, se inscreve no canal. Você que está chegando aqui agora e não se inscreveu, a gente está com o objetivo do nosso aniversário, a gente vai fazer 15 anos agora, né? A gente vai bater, a gente está com 1.000 inscritos, a gente quer bater 2.000. Então é muito fácil. Quem está aqui chamar mais uma pessoa, com certeza, a gente bate 2.000. Já encaminha, né? Já encaminha para todo mundo, compartilha essa live e comenta aqui embaixo quem é o próximo convidado que você quer ver no 3º episódio do Podfex. Tá bom? Tamo junto e fica com Deus. Valeu, Um abraço, gente. gente. Valeu, tchau, tchau.